de Paulo, ele dá uma resposta sarcástica a Paulo do Evangelho, aleluias, porque eles diziam que Paulo estava pregando um Jesus defunto, que segundo Paulo ressuscitou. Olha que coisa terrível, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus, aleluias. Mas o apóstolo Paulo agora, louvado seja o nome do Senhor, no capítulo de número 26, ele continua agora, aleluia, e ele prega no capítulo 25, o rei Agripa, havia rei naquela época, e vem Agripa e Berenice, a sua esposa. Imagine você, um aparato de um rei vestido com a sua coroa, os seus vestidos de festa, a sua esposa bem vestida, aquele aglomerado de pessoas, vem, senta e Paulo prega para ele, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E Paulo quase o convence. O Agripa, se você vê no capítulo 25, ele diz assim: Paulo, por pouco você quase me convence a ser cristão. Aleluia. Paulo tinha coragem, irmão. Irmão, você tem que ter mais coragem na presença de Deus, para que Deus te use. Louvado seja o nome de Jesus. Aleluias. Mas Paulo continua preso. E depois Agripa Festo se reúne ali os conselhos do rei, e ele diz: olha, bem que podia soltar este homem, porque não vemos nada de mal nele. Mas ele apelou para César. Por que Paulo apelou para César? Porque havia recebido ele uma revelação de Deus. Para quem pensasse, podia dizer assim: se alguém for levado a César, será morto, decapitado. Porque o Império Romano, ele é sem misericórdia. O que espera no Império Romano? É a guilhotina, não tem outra coisa. Mas Jesus diz assim: Paulo, importa que se apresente a César. Capítulo 24, verso 13, se não me falha a memória, está escrito que Jesus diz a ele: olha, importa que você seja apresentado a César. Louvado seja o nome do Senhor. Ali no capítulo 27, inicia-se a viagem de Paulo para Roma. Eles tomam um navio, Júlio é o capitão do navio, aleluias. E eles vão navegando, aleluia, e costeando, louvado seja o nome do Senhor, até a ilha de Creta, na Grécia, louvado seja o nome do Senhor. Mas quando eles passam para um certo lugar, Paulo avisa o capitão e diz assim: capitão, é bom parar o navio por aqui, porque não será bom nem para nós, nem para a embarcação. Aleluias. Irmãos, às vezes um conselho deve ser ouvido. Tem pessoas que não ouvem conselho, irmãos. Você fala com ele, entra num ouvido, sai no outro. E ele depois perece por causa disso. Quem era Paulo perante o capitão? Não era ninguém. Paulo era só um prisioneiro, mas ele era um servo de Deus. E o servo de Deus, você precisa ouvir. Não precisa fazer o que ele está fazendo, mas ouça pelo menos. Louvado seja o nome do Senhor. E Paulo diz assim: olha, não será bom, aleluias, nem para nós, nem para a embarcação, que nós continuemos navegando, aleluia. Mas o capitão não deu ouvido, e eles foram costear. Olha como o inimigo, se você ler o capítulo 27, você vai ler que depois da decisão do capitão, a Bíblia diz que vem um vento suave e de bonança, e que parece que eles alcançam o que desejava, e eles vão navegando. Então o que o inimigo muitas vezes planta na vida do crente parece que um momento de bonança, parece que tudo tem paz, parece que está certinho o caminho que você tomou. O caminho que você tomou é esse mesmo, pode ir por ele. E ele vai indo, o vento está soprando ao meu favor, estou sentindo a brisa, as velas estão sendo tocadas levemente, não tem tempestade, mas a Bíblia diz que de repente forma-se o euroaquilão, ou um tufão, ou uma tempestade terrível,
O que era o euroaquilão? Era o vento que vinha que soprava do nordeste e soprava sobre o mar Mediterrâneo. Era uma das mais terríveis tempestades que pudessem haver, era este euroaquilão. E ele bateu sobre o navio, aleluia, e balançou, aleluia. Tudo escureceu, aleluia. Primeiro dia, aleluia, lutaram com tudo, perderam, aleluia, as velas do navio. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. No segundo dia, louvado seja, continuam perdendo coisas. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Oh glória. E levando para cima usavam todos os meios cingindo o navio, e temendo darem à costa de Sirte amainadas as velas, assim foram à toa. Quer dizer, quando eles baixaram as velas, eles se soltaram porque não tinham como controlar. Irmão, quando você estiver no meio da tempestade, não vai ter jeito. Você vai ser levado, irmão. Você vai ser levado. Isso acontece na vida do crente que não recebe conselho, que é turrão de coração. O irmão falou aqui do coração fechado nessa noite. Tem gente que não recebe conselho, porque acha que está certo. Pois vai entrar no euroaquilão, vai entrar no meio do tufão. E quando estiver lá, só a misericórdia de Deus. Aleluia. Andando nós agitados por uma veemente tempestade, no dia seguinte, no segundo dia, aliviaram o navio. Quer dizer, tiraram o peso do navio. E ao terceiro dia, nós mesmos, com as próprias mãos, lançamos ao mar as amarras do navio. E não aparecendo já há muitos dias, nem sol nem estrelas, e caindo sobre nós não uma pequena tempestade, fugiu-nos toda a esperança de nos salvar. Aleluia. Você vai esperar esta situação bater? Ou você vai ouvir a voz do Senhor? O Espírito Santo ainda fala na igreja. Ele ainda é Deus que fala ao povo dele. Aleluia. Oh, glórias a Jesus. No meio daquela tempestade, no meio daquele desânimo, os marinheiros já tinham perdido a esperança de vida. Não vamos viver, vamos morrer. Imagine, irmãos, 14 dias a Bíblia diz. 14 dias, se você ler um pouco mais na frente, a Bíblia diz que já 14 dias. Imagina 14 dias no meio do mar, sem ver o sol, sem ver as estrelas, não saber o que é dia e nem o que é noite. Aleluias. Não saber para onde estar indo. Louvado seja o nome do Senhor. Só o agito e o bater das ondas fortes sobre a navegação. O povo perde o ânimo, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Aí o verso 21, Paulo levanta e diz assim: havendo já muito que não comiam, então Paulo, se pondo em pé no meio deles, disse: fora na verdade razoável, varões, ter me ouvido a mim. Quer dizer, eu dei o conselho e vocês não ouviram. E não partir de Greta, assim evitariam este incômodo e esta perdição. Mas eu admoesto, olha aí o servo de Deus. Tem servo de Deus aqui nessa noite? Levanta a mão e dá um glória. Mas eu admoesto a que tenhais bom ânimo, porque não se perderá a vida de nenhum de vós, mas somente o navio. Glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. Irmão, Deus está chacoalhando você aqui nessa noite, presta atenção. Irmão, Deus manda o euroaquilão lá na tua casa assim. De repente tem lá uma grande tempestade dentro da tua casa. Mas você é Paulo. Você é Paulo, você é salvo. Você é chamado pelo Senhor. Deus conta com você, aleluia. Se você permanecer firme, aleluia, pode dizer, porque esta mesma noite, o anjo de Deus, de quem eu sou, olha a convicção dele, de quem eu sou de Deus, e vocês, de quem vocês são? Pronto, aleluia, de quem eu sou, e a quem eu sirvo, a quem vocês servem? A Jesus, diga Jesus, esteve comigo, aleluia.
dizendo: Paulo, não temas, importa que sejas apresentado a César. E eis que Deus te deu todos quantos navegam contigo. Portanto, ó varões, tende bom ânimo, porque creio em Deus que há de acontecer, assim como a mim me foi dito. Aleluias. Deus chamou você dentro da tua casa. Lá na tua casa tem o Júlio, que é o capitão do navio. Ele é o capitão. Aleluias. Você só é Paulo. E às vezes você está com a mão amarrada, como um prisioneiro. Mas você é Paulo, você tem Jesus. Você tem que animar, você tem que acreditar. Você tem que orar a Deus, você tem que jejuar. Você tem que buscar o Senhor, porque Deus vai mandar um anjo. Eu estou dizendo nesta noite, Deus vai mandar um anjo. Aleluia. Se você se posicionar como Paulo, Deus brada e diz: nenhum da tua casa vai se perder, aleluia, porque o Senhor tem dito nesta noite. Quem crê, levanta a mão e dá um glória. Mas o que aqueles outros tinham a ver com a fé? Nada. Júlio não acreditava, não recebeu nenhum conselho de Paulo lá atrás. Os soldados não acreditavam, aleluias. Os prisioneiros eram desordeiros. Louvado seja o nome do Senhor. Parecendo lá na tua casa, o marido não te ouve, o filho não ouve. Parece que aquela desordem terrível, ninguém te atende. Mas você tem Deus, não tem? Você tem comunhão com o Espírito Santo de Deus? Deus pode se revelar na tua vida. Ele diz: Paulo, te dei 276 pessoas, nem um fio de cabelo da cabeça delas vai cair. Vai perder o navio, vai ter perda material. Vou dizer de novo, vai ter perda material. Tem gente que não quer perder, irmão. Tem uma perdinha material, começa a descabelar, começa a querer descer a Jesus, começa a reclamar de Jesus, começa a querer desfazer das coisas de Jesus. Pastor Lima, meu antigo pastor, ele dizia para mim: irmão Daniel, vão-se os anéis, mas ficam-se os dedos. Aleluias. Vai-se o navio, mas nenhuma vida vai se perder. Pode ter perda material dentro da tua casa, mas a vida Deus vai preservar. Pode ter perda material, mas a vida Deus vai preservar. Aleluia. Deus não vai deixar que a vida se acabe, porque Ele é Deus e tem compromisso contigo. Levanta a tua mão e glorifique o nome do Senhor. Aleluias. Aleluias. Parecia tudo impossível, e contudo era necessário ir darmos numa ilha. Quando chegou a 14ª noite, sendo impedidos, 14ª noite é o 14º dia, está aqui, ó, né? De uma outra banda do mar Adriático, lá pela meia-noite, suspeitaram os marinheiros que estavam próximos a alguma terra, e lançando o prumo acharam 20 braças. Passando mais um pouco adiante, tomando a lançar o prumo, acharam 15 braças. Quer dizer, está chegando perto da terra. Aleluias. Mas, mãos, era tão forte a tempestade que eles não podiam conter o navio. Eles viram uma enseada e eles tiraram as âncoras do mar, aleluia, e eles embocaram o barco naquela enseada, naquela bifurcação, e o barco encravou ali e foi abrindo a popa, e ele foi naufragando e afundando, aleluia. E os soldados agora, olha quem não tem Jesus, olha a ideia de quem não tem Jesus. Vamos matar os prisioneiros, e Paulo era prisioneiro. Vamos matar eles, para que eles não fujam, aleluia. E Paulo diz assim: não. Aí o capitão diz assim: não, eu tenho Paulo é servo de Deus, eu tenho visto Deus na vida dele, o que ele tem dito tem acontecido, ninguém mata ninguém, aleluia. Então cada um se lança no que puder.
paus, madeira, o que tiver, lance ao mar, aleluia, e tentem salvar as suas vidas. E lançaram-se ao mar, o barco se rompeu, naufragou, mas eles foram dar na ilha de Malta. Louvado seja o nome do Senhor. E ninguém morreu. Eu vou dizer de novo, ninguém morreu. Se você se posicionar, ninguém vai morrer na tua casa. Mas você precisa ter posição. Deus está dizendo aqui nessa noite, você precisa ter posição de crente na presença de Deus. Precisa parar de brincar de crente. Precisa se levantar na presença do Criador, tomar uma posição, jejum, oração na hora do problema. Não tem que reclamar com a esposa, não tem que brigar com a esposa, não tem que brigar com o filho, não tem que questionar com o patrão ou com alguém que seja. Tem que ir de joelho aos pés do Criador e dizer como Pedro, quando estava afundando, Jesus, ele disse: Jesus, socorre. Jesus estende a mão e diz: homem de pouca fé, por que duvidaste? Coloca-te aí sobre o teu pé, começa a andar de novo. Deus quer isso da minha e da tua vida. Deus não vai, irmão, Deus podia evitar as aflições na vida de Paulo, mas olha o que ele passa desprezo por parte do seu capitão, que não lhe ouve. Ele passa agonia junto com os outros, fome. Mas no momento de crise, que todo mundo quer morrer, ele levanta e diz: não tem ânimo, e tem Deus no negócio. Lá dentro da tua casa você precisa ter ânimo e levantar e dizer: não, peraí, tem Deus no negócio. Nós não estamos sozinhos não, nós andamos com Deus, caminhamos com Deus, vivemos com Deus, aleluia. Não, Senhor, aleluia, Deus é mais, Deus está comigo, aleluia. Eu vou clamar e Deus vai responder. Diga comigo: eu vou clamar e Deus vai responder. Quem crê, levanta a mão e glorifique o nome do Senhor, aleluia. E a prova continua, acompanha. Pensa que vai ser livre, não. Tem crente que quer servir Jesus de boa, né? Não pode, irmão, doeu o calcanhar do pé, já misericórdia. Não é assim não. Aí eles vão dar numa ilha. Aí Paulo ajuda, né, os bárbaros da ilha, os moradores da ilha, Malta, né? Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, este acontecimento de Greta até a ilha de Malta, os irmãos, assim, a gente lendo assim, a gente não tem em mente a dimensão do tamanho do tempo. São 14 dias. Sabe quanto leva esses 14 dias? Quanto levou? São 500 quilômetros da ilha de Greta até a ilha de Malta. 500 quilômetros, sem ver o dia, sem ver a noite, debaixo da tempestade. Imagina o negócio dele. Tem crente que vem aflição num dia, ele já começa a espernear: Jesus, eu não aguento mais, Jesus. Imagine 500 quilômetros ali, e o homem de Deus lá firme, posicionado, aleluia. Aí o anjo diz assim: não tem jeito não, eu vou descer lá e vou dar uma mensagem para esse homem. Eu vou fortalecer ele, aleluia, oh glória. Eu vou dizer para ele que Deus é com ele e que eu vou dar para ele a honra de ter todos na mão dele. Ninguém vai se perder. Se você se posicionar, Deus vai dar a tua família na tua mão. Eu vou dizer para você acreditar, para você ser mais crente. Deus vai dar a tua família na tua mão e você vai glorificar o nome de Jesus. Olha a prova de Deus. Marcelo leu e nem sabia que estava lendo aqui, mas era o Espírito Santo. Aí Paulo ajunta gravetos, pega um monte de graveto para ajudar, né? Porque o servo de Deus é trabalhador. Pega um monte de graveto, ajuda para colocar na fogueira, porque estava chovendo e muito frio. E quando ele pega o graveto, uma cobra venenosa, das mais venenosas que os moradores da ilha conheciam, pega na mão dele assim e fica pendurada na mão dele e todo mundo vê. Aí ele diz assim: olha só, esse homem é um assassino. Porque ele escapou do mar, mas a justiça não vai deixar ele viver. Porque, irmão, para eles aquela cobra era imortal, matava mesmo. Quem ela mordia, e eles ficavam esperando. Ele vai inchar e vai morrer. E ficaram lá com o zoião arregalado. O ímpio tem que ficar com o zoião arregalado em você, irmão.
Ele vai olhando assim, ó, vai cair, eles vai se arrebentar, não vai dar em nada. Ué, mas você tem Deus ou não tem Deus? Jesus te comprou com sangue ou não te comprou? Você é ungido ou não é ungido? Você acredita ou não acredita? Você é de Deus ou não é de Deus? Aleluia, glória a Deus. E Paulo fica durinho, firminho lá, não cai, não incha e não morre. Aí eles mudam de parecer, é um Deus. Aleluia de Deus. Para que possamos ser verdadeiramente fiéis ao Senhor. E para que, irmão, veja o que Paulo fala. Irmão, uma congregação de 270 pessoas que estão prestes a querer morrer. Vamos morrer. Não come. Sabe quando entra depressão, que a pessoa nem quer comer? Estava tudo assim. Paulo pega o pão na frente deles, levanta, dá graça e come, ó. Tem pessoa que fica falando, não, seja exemplo de fé. Paulo pega o pão e começa a comer na frente deles. E eles veem Paulo comendo, vamos comer também. E aí eles cobram ânimo, força, aleluia, para continuar lutando. Talvez alguém na tua casa está precisando disso. Ver o pão da vida, que é Cristo Jesus, proclamar e adorar o pão da vida, que é Cristo Jesus, para que essa pessoa tenha ânimo, e ela continue e sirva ao Senhor, e receba a vida, em nome de Jesus. Que Deus os abençoe, que o Senhor os dirija, pelo Espírito Santo da graça, na sua santa palavra.